Amigas e amigos, a truculência do ministro da Economia, o Paulo Guedes, nesta visita que ele fez à Câmara dos Deputados, é mais um episódio que revela a essência do que é esse governo. Truculência, artificialidade, terrorismo psicológico, baixa cognição social, falta de honestidade política, enfim, tudo que a gente sabe que permeia a ideologia desta direita, sobretudo desse grupo de extrema-direita protofascista. O Paulo Guedes é a expressão de tudo isso. De resto, é só a gente observar, a começar pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, como são os seus comportamentos. Eles são tão trogloditas que o ministro, no caso, caiu lá na provocação do deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Lógico, ele fez ali uma provocação. Se o ministro tivesse um mínimo de serenidade, de densidade moral, tivesse convicção do que ele estava fazendo ali, de fato, que a gente sabe que tudo que ele fala se insere aí no rol das vigarices da direita, essas questões todas que eu venho falando aqui, o significado da reforma da Previdência Social. E aí ele caiu na provocação quando o deputado Zeca Dirceu disse que ele era um tigrão contra o povo e tal, e tchutchuca com os banqueiros e tal. Uma linguagem que ficou engraçada, mas de certa forma o que ele quis dizer é o seguinte, que ele é absolutamente manso aí com os banqueiros, e raivoso, truculento com o povo. A essência é essa aí mesmo. Agora, no fundamental, é importante a gente compreender isso, quer dizer, saindo aí dessa imagem do deputado Zeca Dirceu, abstraindo, melhor dizendo, fazendo abstração disso, o que ele quis dizer é que essa é uma reforma de banqueiros, tirar o couro do povo, tirar dinheiro do povo, meter a mão grande no bolso do povo, para dar dinheiro aí para esse mundo. Essa a natureza do governo, a essência do governo. Por que o Paulo Guedes foi posto lá? Eu sempre falei aqui dos dois veios, dos dois caminhos que conduziram Jair Bolsonaro à presidência da República, que é essa história da economia, do projeto neoliberal, e essa vigarice aí de Lava Jato. Aí isso se traduz nos tais superministros que eles falavam no começo, já estão completamente desmoralizados, sobretudo o Sérgio Moro, não tem mais nada de superministro, com as patifarias aí da Lava Jato, um escândalo atrás do outro, revelando também o que eles são. Quer dizer, Paulo Guedes, Lava Jato, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro, tudo é isso aí. Os incautos, boa parte dos ingênuos, levados aí pela marcha dos cachorros loucos, acreditaram que tinha alguma moralidade nisso, alguma seriedade nisso. Eu sempre digo aqui que a falta de densidade moral reduz a densidade intelectual. É natural, é a convicção do cínico. Só pegar como a turma da Lava Jato se comporta, a gente vê isso claramente. Agora a gente está vendo isso aí com o tal do superministro Paulo Guedes. A essência é isso aí. O fundo da questão é o que o Zeca Dirceu disse. Tirar dinheiro, meter a mão no direito dos trabalhadores, são coisas assim que a gente, analisando friamente, a gente chega à conclusão seguinte: isso são insanidades. Uma reforma da Previdência como essa é uma insanidade. Uma reforma trabalhista como a que eles fizeram também é uma insanidade. Uma reforma, a emenda constitucional 95 também é insanidade. São pessoas que não têm, esvaziadas de conteúdos humanos, consequentemente se manifestam como cínicos. Estão claramente aí assaltando o povo e dizendo que estão lutando contra a corrupção, que estão claramente metendo a mão no bolso dos trabalhadores, tirando esse direito fundamental, um direito humano fundamental, que é o direito à aposentadoria, dizendo que senão o país quebra, o terrorismo. São duas vertentes aí que compõem esse cinismo, no caso específico da reforma da Previdência. Aliás, eu fiz um especial, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha novamente, para entender a essência do que é a reforma da Previdência. E a comprovação de que se trata assim, de vigarice. A primeira vertente é essa, de que é uma panaceia. O Paulo Guedes andou falando, está aí nos jornais de hoje. Andou falando aí que a reforma vai criar um boom de empregos. É o vigarista, Você ganhou um bilhete premiado, olha aí. Se não é vigarice isso.
Qual a possibilidade de que a reforma da Previdência vai criar um boom de empregos? Eles diziam a mesma coisa da reforma trabalhista, de outras coisas mais, da emenda constitucional 95, que tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura. Veja que tem um mundo governando isso. Importante isso, tem um mundo governando isso, e esse mundo é o mundo da Lava Jato, o mundo do Paulo Guedes. É isso. Não tem meio termo aí, né? A pessoa precisa ser muito, né, fora da realidade, muito alienada do ponto de vista, né, social e tal, da cognição social, para não ver isso aí, que claramente é um mundo governando isso. Um mundo do quê? Do saque. De meter a mão nos direitos do povo, do país, nas riquezas do país e tal. É um clube privado organizado, né, em associação com essa ideologia do expansionismo, que eu sempre falo aqui, é importante a gente analisar tudo isso na lógica da geopolítica, da geoeconomia, da geoestratégia. De novo, aquela frase famosa do Lenin, que a política é a expressão concentrada da economia, se traduz nesses comportamentos políticos aí. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente é de que, é isso, que vai criar aí um mundo de empregos, né, de pão e rosas. Vamos fazer a reforma trabalhista que você vai arrumar emprego. Olha aí. Se não fizer, também vai acabar o mundo, viu? O Brasil vai quebrar, né? Então, pegue a história, de novo aqui, a série que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Na história da Previdência, o que é a Previdência, o que é a economia, o que é a produção, o que é a distribuição das riquezas, como foi a produtividade. É um assunto que eu venho falando desde os anos 90, que eu escrevo sobre isso. Agora eu vejo de vez em quando um ou outro, né, falando disso. Quer dizer, para se falar da aposentadoria é necessário se considerar sim a evolução do PIB e a produtividade do trabalho. Quem construiu essa nação, as riquezas e tal, quem é que está produzindo aí e tal. Agora, é isso, na natureza do regime, esse clube privado se apropria de tudo. Essas bocas famintas. Quer saber se tem gente na rua passando fome, né? Gente sem emprego, sem condições de pagar a moradia, a escola, se tem filhos e tal. Essa gente não tem coração. A Wall Street não tem coração, Paulo Guedes não tem coração. Sérgio Moro não tem coração, Lava Jato não tem coração. É só olhar para eles e a gente vê que não tem coração. Senão não mentiam para o povo como eles mentem. Com base na ciência, né, elementar do que é uma sociedade democrática civilizada e tal. São os trogloditas do século XXI. É isso aí. Né? Aí a gente é preciso também analisar isso num contexto, sempre digo que ideológico, de classes. Tem aí, por exemplo, esse Antônio Carlos Piponzi, que é presidente do conselho da Raia Drogasil. Aliás, eu trabalhei na Drogasil de 1980 a 1985. Depois eu peguei outros caminhos profissionais. Então conheço aquela Drogasil, não é a mesma de hoje, mas eu conheço a lógica disso aí, essa história de farmácias para todos os lados e tal. Isso aí tem, né, tem coisas por trás disso, né, que teria que investigar melhor. Mas que tem. Aí ele diz aqui que subsídio setorial é um câncer no Brasil. Aquela história, né, do BNDES. Esse aqui é contra o BNDES, contra o Banco do Brasil, contra a Caixa Econômica Federal, quer dizer, o fomento da economia, o papel do Estado. Né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte: acaba com tudo isso, deixa que a gente resolve, né, no mercado. Esse é o discurso deles. A gente vai ver o que isso significa exatamente, e não é nada disso. Olha aí de novo, a vigarice. Né, que ele também é presidente de um tal de Instituto de Desenvolvimento do Varejo, IDV. Aí diz aqui que o Instituto reúne gigantes, é uma matéria do site da Exame, que o Instituto reúne gigantes do setor como o Magazine Luiza, Lojas Renner, o Boticário e o Carrefour. No total são 70 associados. Aí diz aqui que à frente da entidade, o empresário tem buscado se aproximar do governo e das discussões econômicas com potencial para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Melhorar como?
O subsídio setorial, ele é contra, porque vai subsidiar, né, os polos. É a história lá da Revolução de 30, do Getúlio Vargas, né, os polos que vão possibilitar, fomentar o desenvolvimento econômico. O Brasil é o que é exatamente por causa dos subsídios setoriais. Eles não precisam de subsídios setoriais, eles têm que prestar contas dos negócios deles, se pagam impostos, se garantem, se estão em dias com os direitos trabalhistas, essas coisas todas. O que eles não querem é isso aí, eles querem se livrar legalmente disso, é o que ele diz aqui, ó. Ele diz que aqui a principal delas, das discussões econômicas, é a reforma da Previdência. Olha o Estado, é o papel do Estado, a mão do Estado aí, ó, dizendo que é a mão invisível do mercado. A principal delas é a reforma da Previdência, ameaçada após os recentes embates entre o Jair Bolsonaro, o Rodrigo Maia e tal. Aí ele diz aqui, entre aspas, o tal do Piponzi, não dá para ser uma reforma meia boca. Claro, esse dinheirão todo aí, vocês vão deixar aí na mão desses, da pobraiada aí, né, desses escravos. Está dito aqui. Aí ele diz aqui outros pontos, são a legislação trabalhista e a simplificação tributária. Simplificação tributária significa facilitar a evasão de divisas, lavar dinheiro, né, Caixa 2, essas coisas todas aí. E a legislação trabalhista é isso, eles não estão contentes com essa reforma, eles querem liquidar tudo, é escravismo. CLT ainda está aí, né? Acaba com a CLT, é isso. Né? Aí a gente vai percebendo e entendendo por que tem vigarices na esfera política, né, da direita e tal. Pega a Lava Jato. Essa história aí, por exemplo, de adiar, né, o julgamento da prisão em segunda instância, quer dizer, essa burla à Constituição, é evidente, claro, não tem margem de dúvida que isso é uma burla da Constituição. Desde que a Constituição foi promulgada em 1988, não tinha sequer questionamentos sobre o tal do artigo 5, lá o famoso, transitado em julgado e tal, respeito ao Estado Democrático de Direito. Em 2009 houve, acho que se eu não me engano, 2009, houve uma decisão do STF, não tá, é isso mesmo, né? Tem que respeitar a Constituição e tal. Em 2016, no auge, né, da farsa da Lava Jato, da ofensiva golpista, é que houve a mudança de entendimento, né, reafirmada depois, naquele julgamento apertadíssimo, onde Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, né, Luiz Fux, Fachin, né, deram um show de cinismo, de absoluta falta de rigor. As ideias deles, igual o Palmeira ao vento, né, não tinha sustentabilidade, não tinha a Rosa Weber. Isso é recente e tal. Agora, o que o próprio Merval Pereira está... Isso aí é a politicagem de tudo isso que eu falei anteriormente, do mundo aí da economia. O Merval Pereira mesmo diz aqui, né, que tudo indica que o pedido de adiamento, o pedido foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, né, com esse presidente aí, né, tem dado aí demonstrações e mais demonstrações de que ele é de direita, né, não tem nenhum compromisso com a legalidade, com a Ordem dos Advogados do Brasil, a história da Ordem dos Advogados do Brasil. Teve aí na história da Ordem dos Advogados do Brasil, né, outros episódios, inclusive tem aqui no livro do Palmar, tem um episódio da época da cassação dos mandatos, né, do Partido Comunista do Brasil. Mas aí são episódios pontuais. Até pela lógica das coisas, a Ordem sempre foi defensora da Constituição, que ele está propondo, esse presidente, acho que é Lamarck é o nome dele, alguma coisa Lamarck, ele está propondo simplesmente o desrespeito à Constituição, né? O ataque ao Estado Democrático de Direito, a defesa da Lava Jato, é isso. É isso. Aí o Merval diz aqui o seguinte, aqui tudo indica que o pedido de adiamento de análise sobre prisão em segunda instância foi feito porque o STF está com receio de que ganhe a posição contrária a que levaria Lula a ser solto. É um tribunal, a Lava Jato é um tribunal anti-Lula, é isso, lulopetismo, essas coisas todas aí. Tá aqui, ó, Merval Pereira que está dizendo, colunista do jornal O Globo, porta-voz dos Marinha. Diz ele mais, tudo indica que o pedido de adiamento de análise sobre prisão em segunda instância foi feito porque o STF tal, ele já falou aqui tal, né, que levaria Lula a ser solto, e aí ele vai fundamentando o seu ponto de vista, evidentemente que a Lava Jato do Grupo Globo, que ele está dizendo o seguinte, foi bom, né, na essência, né, a tradução é essa, foi bom adiar, porque vai que o Lula ganha, vai que a Constituição volte a ser respeitada, é essa que é a questão, né? E a gente vê o Dias Toffoli, que é presidente do STF, que é esse também, é um Palmeira ao vento. E a gente vai ver o discurso, é importante recordar, eu falo sempre aqui da turma da Lava Jato, Barroso, Luiz Roberto Barroso, Pangaré da Globo,
É isso que eu tenho falado, a sociedade, o clamor da sociedade, é uma verborragia típica desse núcleo que eu falei, do cinismo e tal, né? A politicagem em palavras, né, claras está nos discursos desse pangaré aí, Luiz Roberto Barroso. Aí tem aqui um detalhe importante, né, que é um artigo do Michel Temer, esse presidente usurpador, golpista e tal, mas sem dúvida alguma que a Lava Jato tentou pegar ele aí para dizer, ó, fazer maquiagem, fazer teatro. Sempre falei isso aqui, prisão do Cunha, nessa história toda, para varrer Caixa 2 para debaixo do tapete e tal. O Temer toca nessa ferida, né? Tem aí um cara, colunista do site Poder 360, o Mário Rosa, que eu comentei, né, recentemente, que ele fez um artigo falando do Temer, né, quando o Temer estava preso, e ele trocou um documento aí das mulheres com Lula, alguma coisa assim. Ele tirou a palavra Lula e pôs Temer, que eu até comentei aqui. Isso é vigarice, não é? A essência da coisa não é essa. A essência da coisa serve para o Lula, serve para o Cunha, serve para o Lula, serve para todo mundo. Agora, que é um tribunal anti-Lula, né? O resto é teatro, maquiagem, porque eles deveriam ir atrás das contas do Cunha, que eles alegam, né, a alegação que eles fizeram para prender o Cunha. Essa que é a questão, a essência da coisa. Vai atrás das acusações que eles fazem contra o Lula, contra o Michel Temer. Por que não vão? E por que eles prenderam? Olha, tem tudo. O Temer toca aqui na ferida. Tem a velha história aí do... Esse Mário Rosa, só para complementar a ideia, é aquele que defendeu aí, fazendo ataques sórdidos, torpes, na história lá do Hugo Studart, do livro Borboletas e Lobisomens, do Araguaia, fazendo, né, acusações, né, imbecis de jornalismo de idiota, né, uma ideia, comentei muito disso, está no outro lado da notícia.com.br. Esse aí é um dos sectos lá de cachorros loucos, né, o jornalismo porco, o jornalismo de chiqueiro. Nesse episódio, estou dizendo, e também agora nesse episódio recente, que ele trocou o nome do Lula pelo Temer. Mas a gente pode fazer aqui, né, com a liberdade aí do avanço aí para esse submundo desse jornalismo de esgoto aí, né, fazer o contrário, né, trocar o nome do Michel Temer pelo Lula, dá na mesma. Aqui no artigo do Temer, que o Temer se apresenta, né, como advogado, professor de Direito Constitucional e foi presidente da República. Usurpador, golpista, é bom que se diga. O nome o título do artigo dele é o Estado Democrático de Direito. Aí o subtítulo diz que o que se quis foi o espetáculo violando a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Aí ele prossegue lá no artigo dizendo que no escrito deu certo. A Constituição Federal de 1988 rotulou o Estado como democrático de direito, listou em 77 incisos do artigo 5º, aquele lá, transição em julgado e tal, que eles rasgaram. A Constituição deles é assim, da Lava Jato, do espectro da Lava Jato é assim, artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 6, aliás, artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4, artigo 6. E o 5º? Não, o 5º não tem, o 5º é... O Lula vai soltar o Lula. O 5º é a favor do Lula. Rasgaram o artigo. Outros também, né? Mas esse é muito emblemático. O que ele diz aqui, o Michel Temer, né, artigo 5º dos direitos individuais, estabeleceu a separação de poderes, determinando a harmonia entre eles, mas cada qual com sua função sem interferência do outro. Elevou ao nível constitucional a dignidade da pessoa humana. É isso que eu sempre falo aqui, a prisão do Lula é desumana, é ação de troglodita do século XXI. Né, fascista, fascismo. Eu fiz também um artigo sobre o fascismo, e como eles veem o comunismo, essas coisas de trogloditas do século XXI. Né, uma coisa covarde, de gente covarde. Né, gente que não tem nenhum apego aqui ao que diz a dignidade da pessoa humana. Prossegue o Temer. Por que me detenho nesse tema? Para revelar a disparidade entre a Constituição formal, o que está escrito, e o que passa no cotidiano do Estado. Exatamente isso, exatamente isso. Aí ele prossegue, vamos aos fatos atuais. Refiro-me à minha detenção por determinação de um juiz do Rio de Janeiro ao episódio em que foi inserido o Bretas, aquele lá. É bem conhecido. O do direito à moradia, lá, como é que é? Subsídio à moradia, né? É a cara dessa gente, né? Aí ele prossegue aqui, sempre... Vem indagação. Devo tratar dessa matéria apenas em juízo ou devo manifestar-me publicamente? Aí ele diz, vivi, leitoras e leitores, tantas imprecações, tantas inverdades, tantas ilações, tantas conclusões que partem do parece que, tudo indica que, a prova é superficial
E a imprensa, com legitimidade, reverbera essas questões ditas nos autos, dando a impressão de que sou perigoso marginal. O argumento é isso, né? Só trocar por Lula aqui dá certinho. Aí ele diz, veja-se o caso da JBS. Trata-se da trama de um empresário orientado por um procurador de confiança do procurador-geral, parlapatão, Rodrigo Janot, a serviço da Globo. Falei muito disso aqui, parlapatão. Para que me gravasse, entregasse a gravação e saísse livre e solto do país sem nenhuma espécie de punição. Falando aqui do Joesley, lá do JBS. Ou seja, incrimine o presidente da República que nós te perdoamos por todas as irregularidades que você e seu grupo cometeram. É a Lava Jato. A indústria da delação premiada, caixa 2 varrida para debaixo do tapete. Exatamente isso. Prossegue ele, criaram frase falsa que não consta da gravação, nem poderia constar porque nunca existiu. O procurador-geral fez essa versão para o veículo que a divulgou e que depois, ouvindo o áudio, foi desmentida por outros meios de comunicação. A Globo. Falei muito disso aqui. Olha o Temer aí, falando. Os envolvidos nessa questão sabem disso e não terão condições de me desmentir ou terão vergonha de fazê-lo depois do que me revelaram. É isso, o Lula. Quem tem coragem de contestar o que a defesa do Lula faz? Por que eles fazem aquele circo? Por que os patetas, os 3 patetas do TRF4, né, se recusaram a entrar no mérito ali da defesa do Lula, da essência da coisa, e etc, etc, etc. É isso aí, ó. É o Temer falando. Aí fala que, veja-se o caso da mala. O portador apanhou um táxi, monitorado como se achava, não foi seguido. Sabem os leitores por quê? Porque a valise estava chipada e se esperava que ela viesse a ser entregue a mim, o que nunca aconteceu. Portanto, a mala não veio a mim, retornou com o dinheiro e ainda assim fui denunciado como autor de um crime que jamais me poderia ter sido imputado. Isso é absolutamente verdade. Agora, e a mala? De onde veio, para onde foi e tal? Aí, ó. Essa que é a questão aí, ó. Aí diz ele, o Temer está falando absolutamente verdade aqui. Se ele tem coisa, se a mala ia para outro destino, caberia a Lava Jato investigar, coisa que eles não fizeram. Polícia Federal, etc, etc. Aí, ó. Não tenho sucesso nessa estratégia suja. Não tendo sucesso nessa estratégia suja, procuraram outros argumentos. Quadrilhão, jantar com o diretor da Odebrecht, decreto dos portos, contato com a Lume e uma empresa, como se tudo que empresas fizeram, uma delas com 30 anos de existência, fosse em meu benefício. De novo, tudo, esse aqui é Lula. Lula e outros, né? É bom que se diga. Aí diz aqui, mas o exagero maior deu-se nos últimos dias, num caso em que estava no STF, Supremo Tribunal, tal, pendentes de julgamento, 3 recursos interpostos pelos meus advogados, né, copiaram-se peças e a partir delas formou-se representação fantasiosa que tratou de objeto de vários outros procedimentos, decretando-se minha prisão preventiva. Nem mesmo se instalou um inquérito ou investigação pelo Ministério Público Federal. Um catado de alguns inquéritos foi pretexto, né, para a prisão ilegal numa evidente manifestação de arbitrariedade. Isso aqui é a praxe da Lava Jato. Não é privilégio seu, viu, o usurpador? Não é privilégio seu. Aí ele prossegue. O que se quis foi o espetáculo e foi o que se viu em clara violação de liberdade e da dignidade da pessoa humana. Se ele está achando assim que fizeram isso com ele, imagina o Lula e outros. Né? O que é o espetáculo, o circo da Lava Jato, né? Fascismo. Parece tribunal lá do Freisler, sempre digo aqui, tribunal dos nazistas. Pessoas que não honram, que se honram, pessoas que não se honram, imaginam ser normal a desonra. Foi o que fizeram com a arbitrária prisão. É isso aí, é honra. Pedir honra para Breta, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Paulo Guedes, etc. Ao ser liberado por habeas corpus, os procuradores cuidaram velozmente de apresentar denúncia e depois convocaram coletiva para divulgá-la, como havia feito no dia da prisão, quando tiveram a desfaçatez de dizer que eu devia mesmo ser encarcerado como resultado de uma vida toda dedicada ao crime. Isso aí é isso aí é o parlapatão lá, Rodrigo Janot, né, fez escola. Outros também, aquela turma lá da Lava Jato, aqueles delegados, aquelas coletivas que eles dão e tal. É exatamente isso aqui. Mais um espetáculo circense, pois o correto é falar nos autos, sim, mas eles querem ganhar a causa, não promover justiça. Juntam as mesmas questões em todos os inquéritos e processos no insuportável bis in idem.
Em nenhum caso a materialidade justificadora deles. E agora denunciam indevidamente a mim e a minha família por a reforma da casa. Ela já depôs esclarecendo essa matéria. Antes era dinheiro dos portos, depois da JBS, depois da construção de Angra. Então é o padrão Lava Jato, a questão do triplex, do sítio de Atibaia. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. É matéria do Globo, é depoimento forçado, chantageado, torturado do Léo Pinheiro. Não há novidade nisso. Quem me acompanha aqui sabe disso. Esses senhores não sabem o que fazem, sabem. Apenas sabem que é preciso, em busca do poder, obter um troféu à minha cabeça. Não é só uma sua cabeça, a cabeça, né, do preso político, o Lula. E é incrível a velocidade do Ministério Público Federal depois do insucesso da medida tentada no Rio de Janeiro. Certamente esses dizeres farão crescer a sanha daqueles que querem incriminar-me. Veja-se a velocidade que imprimem aos casos em que menciono meu nome. Essa manifestação é para conhecimento dos milhares que me conhecem e que me apoiam. Mas mais ainda, para preservar a ordem jurídica e impedir o desmonte do Estado Democrático de Direito. Ela se impõe como resistência, já que não é demais lembrar, no primeiro dia roubam a rosa do meu jardim e eu não disse nada, aquele poema famoso, até que leva tudo. É isso aí, ó. Isso é a Lava Jato. Isso é o Temer dizendo, né? Ele caiu naquele conto do vigário, achando que ele faria o serviço sujo, né, no processo golpista, que depois ele seria premiado. Agora, isso foi descartado. Isso aí é muito comum nas organizações aí que aparecem e tal, quer dizer, vão usando aqui, usando ali e tal. Não tem mais utilidade, a única utilidade é justificar a prisão do Lula, a fazer o teatro, fazer a maquiagem, né? Prende, solta, se for preciso prende de novo e tal. Agora, apurar as questões todas no fundamental, inclusive as acusações que eles fazem ao Lula, por quê? Porque teria que levantar o tapete. Seria a autodestruição deles. Né? Tudo isso aí a gente pode compor, né? Ou com tudo isso a gente pode compor, né, o rol, né, das politicagens, da essência desse governo, dessas duas vertentes que eu digo aqui, Lava Jato e Projeto Neoliberal, Paulo Guedes e Sérgio Moro, né, que eles tentam sustentar esse desastre aí que já se demonstrou que é o governo do Jair Bolsonaro. É isso. Né? No mais, é aquela velha questão de sempre. Fazer oposição hoje é construir um outro processo político para suplantar tudo isso aí. Essas vigarices, né, essa ofensiva da imoralidade desse clube privado, né, do que há de pior aí no espectro da direita. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.